Olá! Começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: frio intenso de 2021 foi péssimo para a cafeicultura e vai afetar a safra deste ano. Mas foi bom para os viticultores de Minas Gerais, que comemoram uma das melhores safras de uva dos últimos anos. Estados contam os prejuízos com a seca e a chuva que castigaram as lavouras em janeiro. Minas Gerais perdeu 120 mil hectares de plantações de milho e feijão. Já no Paraná, a quebra na soja chegou a pelo menos 30% nas principais regiões produtoras. Você vai ver também uma previsão do tempo para fevereiro feita especialmente para a agricultura pela Exalc de Piracicaba. E ainda as perspectivas das safras e como deve ser o desempenho do agronegócio em 2022. Em uma mesma cidade, exemplos de como o frio intenso e as geadas de 2021 deixaram marcas diferentes nas lavouras. Apesar de 2022 ser um ano de bienalidade positiva na cultura do café, o que significa que as plantas terão maior potencial produtivo, as expectativas são pessimistas entre os cafeicultores de Minas Gerais. Para esse cenário, pesaram as condições climáticas adversas do ano passado. Períodos prolongados de seca e muito calor na época das floradas. Cafezais prejudicados pelas geadas ocorridas no último inverno. Os fatores climáticos interferiram diretamente na produção de grãos saudáveis. As expectativas para a cafeicultura neste ano de 2022 não são as melhores. Nós achávamos, que poderia ser melhor do que a gente tem verificado em campo. Mas, infelizmente, algumas das previsões elas estão se comprovando. Os efeitos tardios da geada, que afetou as lavouras, sem contar aquelas que foram erradicadas mesmo, ou sofreram algum tipo de poda, e principalmente agora com baixo pegamento em algumas lavouras das flores. Isso aí a gente está vendo uma formação de grãos em algumas propriedades muito abaixo daquilo que a gente esperava. Uma das etapas mais importantes da produção do café é a florada, principal responsável por definir o potencial do cafezal. Mas quando esse processo enfrenta os efeitos contrários do clima e as dificuldades econômicas do produtor que não conseguiu manter os tratos culturais, o prejuízo na lavoura é grande. Não são em todas as regiões, não são todas as propriedades, mas naquelas áreas que foram mais afetadas pelo estresse hídrico e pela geada, nós percebemos que houve essa grande redução na produção esperada para esse ano agora de 2022. Nesse mês de janeiro, os produtores devem fazer a estimativa de como será a colheita. Só que o período chuvoso também pode trazer complicações, como queda dos grãos ou doenças nas plantas. A Emater já tem uma estimativa do comprometimento da safra de 2022. Nós estamos trabalhando aí com um limite superior, em torno de 30% de redução em relação àquela safra que a gente tinha expectativa para esse ano agora de 2022, e em algumas regiões a gente tem um limite aí de 20%, Então agora nós vamos trabalhar para poder fazer essa verificação em loco para estabelecer qual que será um limite real. Mas em torno aí a gente está trabalhando de 20% a 30%, é grande, mas é uma margem grande. Mas é porque ainda está nessa fase de formação de frutos. Estamos vendo o restabelecimento da chuva, os produtores fizeram os tratos culturais, e agora vamos ver a reação da planta, que isso ninguém sabe como é, depois desse fenômeno que nós tivemos da geada e das temperaturas frias. Mas são números que o mercado já está trabalhando e que nós, juntamente com outros órgãos, vamos finalizar agora a partir do mês de janeiro. Mas se os cafeicultores sofreram perdas, os vitivinicultores de Andradas estão animados com uma das melhores safras de uva dos últimos anos. O que para alguns representou um desastre, para eles, o clima em 2021 foi uma combinação perfeita que possibilitou um aumento significativo na colheita deste ano. Os vitivinicultores têm muitos motivos para comemorar nesse ano. Os parreirais estão com uma safra recorde de ótima qualidade. Isso é possível devido a uma combinação perfeita do tempo. Nesta propriedade,
as plantas receberam cuidados especiais. Além disso, os cachos estão maiores e saudáveis. O crescimento da produção foi de 60% em relação ao ano passado. Esse ano, a colheita vai ser bem maior que as outras safras, em virtude pelo inverno rigoroso que foi esse 2021, né? Nós tivemos várias geadas, gelou muitas parreiras, videiras, né? Isso aí ajuda muito na dormência da rama, no amadurecimento da rama, né? Que dá uma limpeza na terra, nas pragas, e ajuda muito na rama a sair bastante frutos de uva. E foi o que aconteceu nessa safra de verão esse ano de 2022. É um recorde de uva que, olha, que faz há muitos anos que a gente não vê uma carga de uva dessa, né? Então o frio beneficia muito essas lavouras de clima temperado. Essa colheita de 2022, compararmos a de 2021, é que 2021 não foi muito bom, né? O clima não ajudou muito, foi muito pouca uva. Mas esse ano na expectativa é de 60% a mais que a do ano passado. É muita uva a mais esse ano, né? A expectativa do produtor é colher mais de 80 toneladas de uvas. Essa adega também conta com complemento de frutos vindos da região sul do país para atender toda a demanda da produção de vinhos. A expectativa é de boas vendas nesse ano. Esse ano só na nossa propriedade, do Zinho Beloto, está na cerca de 80 a 90 mil quilos, né? E para completar a safra mesmo, ainda temos que ter a colheita do sul, né? Que começou, essa semana está começando também. A demanda nossa lá está aumentando. Mas eu acho que a do Rio Grande do Sul, entre 400 e 500 mil quilos. A chuva é bem-vinda, mas em excesso pode apodrecer os cachos e prejudicar a colheita de verão. Segundo o vitivinicultor, mesmo com a água caindo com frequência nesse início de ano, as parreiras não foram afetadas. Apesar da chuva de verão esse ano ser maior, mas a uva saiu tão bonita esse ano que até a maturação dela foi boa. Não está com bricks de uva até que bom pela chuva que nós estamos passando. O tempo esse ano foi perfeito para a uva. Veja a seguir. Estados contam os prejuízos com a estiagem e as chuvas que castigaram as lavouras neste começo de ano e a previsão do tempo pela Exalc para a agricultura no mês de fevereiro. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. De um lado, seca, de outro, chuva. Foi assim que o tempo castigou as lavouras em janeiro. Minas Gerais perdeu 120 mil hectares com as chuvas, segundo a Emater. E o Paraná contabiliza perdas de pelo menos 30% da safra de soja nas principais regiões produtoras por causa da estiagem. Dos 119 mil hectares perdidos com as chuvas intensas dos últimos 2 meses em Minas Gerais, 74.500 hectares se referem à produção de grãos e 3.400 hectares de hortaliças. Milho e feijão foram as culturas mais afetadas. Só de milho foram 37.500 hectares perdidos, o que equivale a 4% da área total cultivada no estado. O seu Jonas foi um dos afetados, prejuízo de cerca de R$100 mil. E é por volta de 12 a 13 hectares, em valores, aí é o que a gente gastou, por volta de R$100 mil. A gente não previa esse temporal aí, né? Da lavoura de feijão, a perda equivale a 20.500 hectares, 15% do total plantado em Minas Gerais, de 133.200 hectares, segundo a Emater. De hortaliças, as culturas mais afetadas foram alface, 416 hectares, tomate, 365 hectares e quiabo, 236 hectares. A produção de soja plantada nos 100 hectares na propriedade do seu Aluir não vai ser a mesma de anos anteriores. Em safras consideradas boas, ele chegou a colher 150 sacas de soja por hectare. E agora, essa produção vai cair para 15 sacas. Calculamos em torno de 80% de prejuízos. A formação do grão ela não está acontecendo, então isso vai prejudicar muito a formação de grão e, consequentemente, a quantidade produzida e o seu peso.
E os últimos plantios, quem fez fechamento de plantio no mês de outubro, então não teve nem informação. Se você fizer uma contagem de vagens, né, ela tem 3, 4 vagens por pé. Isso praticamente não vai ter produção. A propriedade do seu Aluir fica a 10 quilômetros de Toledo e é apenas uma das afetadas pela estiagem e altas temperaturas. Segundo o levantamento da SEAB, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, as perdas na safra de verão de soja e milho do município já chegam a 53%, um prejuízo de mais de 409 milhões de reais. No caso especificamente da soja, tínhamos uma produção inicial aí perto de 21 milhões de toneladas estimadas, esperando uma produção de 21 milhões de toneladas, e agora essa produção aí reduziu para perto de 18,4 milhões. São perto aí de 2,6 milhões de toneladas a menos que o estado deve colher nessa safra. Na região oeste ali a gente tem perdas perto ali de 30% já consolidadas, e na região sudoeste do estado um pouco menos. Mas a média estadual hoje ela está perto de 12% de quebra. Na nossa concepção aqui como Departamento de Economia Rural, são perdas que já são consolidadas. E como deverá ser o tempo em fevereiro para a agricultura? Será que as condições climáticas vão melhorar? O repórter Fabiano Pereira, da TV USP de Piracicaba, tem mais informações. Estiagem histórica no extremo sul do Brasil e chuvas acima da média no estado de Minas Gerais, na Bahia, em Tocantins e agora também no Maranhão. Para entender um pouco desse fenômeno e também analisar quais são as previsões para o mês de fevereiro, nós conversamos agora com o professor Fábio Marim, do Sistema Tempo Campo da Exalc USP. Professor Fábio, para começar, por que esse desarranjo todo no clima no mês de janeiro? Fabiano, esse desarranjo, na verdade, ele já era esperado, porque a gente já tem a previsão, desde o ano passado, da ocorrência do fenômeno Laninha. E esse quadro que a gente está vivendo desde o mês de novembro, ele é típico do Laninha. O Laninha é um resfriamento anormal das águas do Pacífico e esse resfriamento interfere no regime de chuvas do nosso país, causando exatamente isso que você descreveu. Chuvas abaixo da média no sul e chuvas acima da média no norte e nordeste e centro-oeste do país, que é o que a gente viveu esse ano. Então a gente tem um duplo efeito negativo na agricultura, porque a seca no sul do país afeta muito os produtores de milho e soja e o excesso de chuva também não é bom. A chuva a gente espera sempre que ela venha na medida certa, bem distribuída e sem alagamento do solo. Agora, frente a esse cenário, o que é possível esperar para fevereiro? Para o mês de fevereiro, Fabiano, a gente tem uma dificuldade de fazer essa previsão porque os modelos que a gente usa para traçar esse cenário, eles não estão convergindo nesse ano. Isso quer dizer que a incerteza é bastante grande. Nós temos modelos indicando a retomada das chuvas e até chuvas bastante expressivas no sul do país, enquanto outros modelos indicam a permanência da seca. E um terceiro grupo ainda indicando chuvas dentro da média no sul do país, no sudeste e também no norte e centro-oeste. Ou seja, existe uma dificuldade nesse ano de 2022 para traçar esse cenário e o que nós estamos apostando é que as chuvas estarão dentro da média por conta de um enfraquecimento da Laninha que deve estar se dissipando nos meses de março e abril desse ano. Obrigado, professor Fábio. E nós voltamos no final de fevereiro com as previsões do Sistema Tempo Campo para o mês de março. Até lá! A seguir, você vai ver como serão as safras e o que esperar do agronegócio em 2022. Nós voltamos já. « 2021 foi mais um ano em que a pandemia do coronavírus afetou a vida de muitos brasileiros. E o agronegócio, como se comportou? E o que esperar de 2022? O repórter Bruno Faustino explica pra gente. 2021, um ano desafiador para o agronegócio brasileiro. Não foi o ano que nós esperávamos, mas foi um ano razoável. Foi um ano em que nós tivemos alguns problemas climáticos no sul, sudeste e centro-oeste. Nós tínhamos uma expectativa de que nesse ano 2021 nós tivéssemos uma produção próxima a 270 milhões de toneladas, mas tivemos alguma coisa em torno de 251 milhões de toneladas.
Apesar disso, as exportações do agronegócio cresceram 19,7%, atingindo mais de 120 bilhões de dólares, um novo recorde nacional. As proteínas animais contribuíram para esse resultado. Houve crescimento em todas as três representadas pela BPA. Suínos, em aves superou a expectativa de 8%, chegando a 9% de crescimento. E ovos, embora sob uma base pequena, cresceu mais de 80% de volumes exportados. O grande desafio, no entanto, além das exportações, foi o custo de produção, que a gente teve durante o ano muita pressão. Devido ao aumento do milho e do farelo de soja, algumas empresas inclusive tiveram dificuldades de manter o equilíbrio na produção. Mas quando olhamos o volume exportado, a resiliência do setor em não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros e ainda por cima colaborar com a segurança alimentar de vários países, o balanço é positivo de 2021. E a carne bovina e a piscicultura? O setor pecuário brasileiro se comportou de uma forma fantástica em 2021. É claro que tivemos alguns pontos negativos, como a própria pandemia da Covid-19 e também no segundo semestre o bloqueio da importação da carne brasileira pela China. Mas mesmo assim nós atingimos um grande índice de produção, um número significativo em exportações, a demanda da carne no mercado interno foi reduzida pelo ajuste do preço da arroba bovina, mas mesmo assim a carne foi comercializada de uma forma bem interessante em todo o país e, além disso, os preços da carne bovina em todo o país atingiram níveis excelentes para todos os pecuaristas brasileiros. Tivemos uma produção no ano 2021 superior à de 2020, principalmente com relação à tilápia. De peixes nativos houve uma retração, principalmente em função de questões de seca e também questões relacionadas ao mercado. O algodão brasileiro também ajudou a aumentar essa conta. Olha, eu diria que a safra 2021 do algodão brasileiro foi no mínimo uma safra interessante. Nós, produtores, acreditamos na cultura, plantamos uma área um pouco menor, foi 17%. Nós conseguimos produzir na safra 19 e 20 3 milhões de toneladas de algodão e na safra 2021 2,3 milhões de toneladas de algodão. Mas conseguimos nos manter como o segundo maior exportador mundial de algodão e o quarto maior produtor mundial de algodão. Já as exportações de café poderiam ter sido melhores se não fossem os problemas de logística causados pela pandemia. A menor disponibilidade de containers e a falta de navios têm levado o Brasil a deixar de exportar cerca de 3 milhões de sacas, que resultam em torno de 465 milhões de dólares que deixaram de entrar para as divisas do país. No mês de dezembro, notamos uma ligeira melhora nos embarques, com a maior disponibilidade de containers e principalmente com os embarques em breakbook, que contribuíram de forma positiva para o resultado de 3,7 milhões de sacas no último mês de 2021. O agro cresceu e se desenvolveu muito nas últimas décadas. Ele aplicou muito a tecnologia e os principais conceitos de sustentabilidade no campo. Os produtores, junto com as indústrias, junto com os institutos de pesquisa, desenvolveram um trabalho fantástico nas últimas décadas. Haja vista aonde nós chegamos. Somos um dos grandes líderes mundiais do agro. Nós tivemos em 2021 uma parte do agro que, sem dúvida, salvou a economia brasileira. Nós exportamos, os preços internacionais estavam altos, um dólar a uma taxa muito positiva para quem exporta e, sem dúvida alguma, esse movimento do agro brasileiro exportador
salvou a economia, porque senão o desastre teria sido gigantesco. E tem um agro, o que vive mais para o mercado interno, que acabou tendo custos, né? Custos mais elevados, por exemplo, na produção do leite, na produção do frango, na produção do suíno, e isso fez com que nós tivéssemos uma estrutura também, em função da crise internacional, que aumentou o nível do preço dos alimentos dentro do mercado interno. A venda de máquinas agrícolas também se superou em 2021. O faturamento do setor aumentou 44% em relação a 2020, já descontado a inflação do período. Esse resultado se deve à rentabilidade muito grande que as chamadas culturas de exportação obtiveram em 2021. Culturas como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, suco de laranja, carnes e celulose em geral tiveram preços muito bons no exterior e também foram beneficiados pela taxa de câmbio vigente no país. Outro fator que é bastante positivo no setor foi o número de empregos diretos. Nós saímos de 51.400 funcionários diretos para 58.300, um aumento de 13% na mão de obra do setor. Podemos dizer que 2021 foi um ano bom para o agronegócio brasileiro, apesar da pandemia do coronavírus. Mas o que esperar de 2022? As perspectivas para a safra 21-22 são muito otimistas. Essa demanda pela fibra de algodão a nível mundial levou os preços do algodão na Bolsa de Nova York a níveis muito bons. E como nós já tínhamos adquirido os nossos insumos, então hoje nós já estamos com quase 70% da safra do algodão que nós estamos plantando ou vamos plantar vendida a bons níveis de preço. Olhando o lado da retomada econômica do país, a volta do emprego, a volta das pessoas poderem sair de casa, a vacinação que anda muito bem no nosso país, já estamos com mais de 70% da população vacinada, isso faz com que a gente tenha esperança de que aumente o consumo. Aumenta o consumo de carne suína, de carne de frango e de ovos, o que já aconteceu, repetindo o padrão de 2020 e 2021, esperamos que em 2022 também vai ter aumento de consumo no mercado interno pela volta da atividade econômica no país e também temos boas esperanças quando olhamos para o mercado externo. As previsões são de que o Brasil seja chamado ainda mais a manter a exportação, já que, infelizmente para outros países, a peste suína africana que ataca os suínos na Ásia e na Europa e a influenza aviária que está atacando a África, a Europa e a Ásia são pragas que não existem no Brasil e que vão ajudar o Brasil a ter mais chances de competição. Os pátios dos terminais portuários estão abarrotados de cargas, inclusive do café, aguardando serem embarcadas. Apesar das saídas regulares dos navios, nota-se ainda um fluxo não suficiente para embarcar toda a carga que ainda há parada, o que demanda por mais embarcações no país. Segundo as estimativas das agências de navegação, acredita-se que o primeiro semestre ainda vai carregar os problemas logísticos e deve se normalizar a partir do segundo semestre. No entanto, é importante observar que o mundo ainda vive o desafio da Covid e ainda podemos ver portos fechados ou congestionados por conta da pandemia. As perspectivas para 2022 vinham muito boas e novamente o São Pedro está atrapalhando. Estamos com prejuízos nas safras no sul do país, Mato Grosso do Sul, em função do clima. Perdemos soja, perdemos milho, perdemos arroz, perdemos feijão. Portanto, a perspectiva que estava para irmos a praticamente mais de 290 milhões de toneladas de grãos, quem sabe 300 milhões de toneladas de grão, nós estamos jamais para uma casa de 274, 270 e muito dependentes do que vai acontecer com as safras no Mato Piba, no Brasil Central. Mas temos ainda condições de recuperação e é o que nós esperamos que possamos fazer. Portanto, é muito importante que produtoras e produtores rurais plantem e quem tem aí uma pastagem degradada, planta um pouquinho, porque vai ajudar o país.
Agrocultura de hoje termina aqui e volta na próxima semana. Muito obrigada pela companhia.